Shalom, igreja. É com muito prazer que nós estamos aqui para continuar os nossos devocionais. Nessa semana nós estamos trabalhando a temática Vencendo os Dias Maus. Então quero desafiar você a acompanhar os nossos devocionais diários. Todos os dias nós teremos uma palavra específica do coração de Deus para a sua vida. Então participe, compartilhe essas mensagens para o maior número de pessoas. A nossa mensagem do dia é sobre fragilidade humana. Nós estamos diante de um cenário caótico, um cenário nunca vivido, pelo menos para as gerações mais próximas. E diante desse cenário tão difícil de se lidar, nós como igreja precisamos ter respostas nesses dias. Foi com esse intuito que nós decidimos gravar esses devocionais e nós queremos muito que você abra o seu coração para ser uma igreja ativa nesses dias. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. A palavra de hoje é em Salmos 103, versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver firmada. Mas o amor do Senhor é leal desde sempre e para sempre, e para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos de seus filhos. Diante de tudo isso que temos vivido, da impossibilidade de fazermos coisas simples como ir ao nosso trabalho, ir aos cultos da igreja, coisas que são do nosso dia a dia, nós nem paramos para agradecer a Deus por elas. Hoje nós estamos sendo impedidos de fazer tais coisas. E nesse cenário onde há muito tempo pela reflexão, onde a maioria das pessoas estão ficando em casa, o Senhor tem uma mensagem para nós. Essa mensagem é: eu estou no controle, você não. O controle das nossas vidas nunca esteve na nossa mão e nunca estará. Mas o controle das nossas vidas, ele pertence ao Senhor. E Deus, ele nos chama a atenção nesses dias, porque temos vivido como pessoas independentes, como pessoas que fazem os seus próprios planos. E a palavra de Deus diz que nós não conseguimos acrescentar nem sequer um dia nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para ser sal e luz. E é nesses momentos que a nossa fé é testada, onde nós não somos apenas pessoas que vão à igreja, mas somos chamados a ser igreja. E é nesse intuito que nós queremos descrever essa temática desse texto, no qual o salmista ele traz a clareza ao nosso coração de que nós somos passageiros. Estamos aqui como passageiros. Aqui não é o nosso lar. Nós somos cidadãos dos céus. E nesses dias eu quero te convidar a entender que a sua pátria não é daqui. Nós somos embaixadores de um reino. E como embaixadores de um reino precisamos balançar essa bandeira. Não podemos ter o nosso coração tomado por angústias, por medos, por ansiedades. O Senhor nos convida a guardar o nosso coração, as nossas emoções e ter o nosso coração cheio de fé e esperança. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, você quer um remédio para os teus dias? Medite dia e noite nessa palavra. Mais do que acreditar no que os jornais dizem, você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós podemos ter a esperança de que Jesus ele venceu a morte. Jesus ele disse: não temas, porque eu venci o mundo. Situações como essa só revelam a necessidade de estarmos alertas sobre a volta do Senhor. Então, meu querido, abra o seu coração, entenda que você não está no controle da sua caminhada. Olhe para dentro de si, olhe para dentro da sua casa, olhe para os seus familiares,
pense qual tem sido o seu procedimento, no que você tem depositado a tua esperança, naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Diante de tudo aquilo que nós temos vivido, nós temos observado que não adianta construir um patrimônio ou bens somente nessa terra. O Senhor nos chamou para construir um legado que ecoa na eternidade. Então, como filho de Deus, receba essa palavra, entendendo que mais do que conquistar coisas terrenas, o Senhor te chamou para conquistar coisas que são celestiais. E diante de tudo que nós já falamos, a mensagem atual que nós não podemos descartar é que o homem ele pode fazer os seus planos, mas a última palavra vem do Senhor. No livro de Tiago, diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, nós iremos fazer aquilo ou não. Não adianta, querido, nós queremos olhar para o nosso futuro e não planejar ele em Deus. Não adianta nós queremos planejar o mês que vem, o ano que vem, ou daqui 5 anos, se o Senhor não estiver dentro dos nossos planejamentos. O momento atual, ele traz essa reflexão clara de que é tempo de depender de Deus, é tempo de se submeter a Deus, é tempo de reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. E eu quero te convidar para um tempo de arrependimento baseado nisso que foi dito. É tempo de você reconhecer que você até aqui tem feito planos, tem feito projetos que você nem ao menos perguntou ao Senhor se era da vontade dele. É tempo de você parar e olhar e dizer: Senhor, até aqui eu fui independente, até aqui eu fui rebelde, mas eu escolho assumir o meu lugar na tua família, eu escolho assumir o meu lugar na tua paternidade. Me perdoa por isso, Senhor. É tempo de assumirmos um padrão de submissão, um padrão de reconhecimento de incapacidades que nos levam a ser úteis na obra de Deus. Nós só conseguimos ser úteis ao reino de Deus quando nós definitivamente reconhecemos o quanto incapazes somos de fazer as coisas, o quanto somos apenas um canal do movimento do reino. O reino está se movimentando. Independente de coronavírus, o reino está se movimentando. O reino continua atuante na terra. Deus não foi pego de surpresa com esse vírus. Isso eu quero que você tenha convicção. Deus não está desesperado. Mas nós, muitas vezes, estamos desesperados porque conhecemos pouco o coração do nosso Deus, porque conhecemos pouco da paternidade dele. Então eu quero te desafiar nesses dias a parar, a zerar a tua caminhada, olhar aonde você caiu, como diz a palavra em Apocalipse, reconhecer onde você caiu, se arrepender, tomar uma nova postura daqui para frente. Seja um intercessor da sua nação, da sua cidade, seja um intercessor pelas equipes médicas que estão numa linha de frente de trabalho, seja um intercessor por pessoas que estão internadas nesse momento, que precisam muito da sua oração. Reconheça que a sua confiança muitas vezes esteve em você mesmo, na força dos seus braços. Mas, como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Que a sua confiança esteja depositada no Senhor nesses dias. É o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor que vai sustentar a sua casa. É o Senhor que vai colocar o pão na sua mesa. Não temas. Não temas as más notícias. Nós estamos aqui como portadores de boas notícias para você. O Senhor vencerá essa guerra. O Senhor não entra em nenhuma guerra para perder. E tenha convicção de que essa guerra, ela é do Senhor na sua vida. E nesse momento eu quero que você busque um tempo de clamor. Um tempo em que você se submete à voz de Deus. Um tempo em que você reconhece a sua necessidade de depender dele. Um tempo em que você
Reconhece que até hoje você foi uma igreja passiva às situações, alheia ao contexto de mundo que está ao seu redor. Mas o Senhor te chama para ser uma igreja ativa, sensível à voz do Espírito. Busque ouvir o que o Senhor tem a dizer nesses dias. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem a dizer. E por fim, num tempo de decreto, eu quero te dizer que a sua oração, ela, como diz no livro de Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes você tem medo de orar, às vezes você pensa, eu sou muito pequeno para orar, Deus nem vai ouvir a minha oração. Sabe que por meio da sua oração, Deus pode parar o andamento desse vírus, a contaminação desse vírus. Através da sua oração, Deus pode curar enfermos. Através da sua oração, Deus pode levantar homens e mulheres para orar por essa nação. O Senhor ouvirá o seu clamor. O Senhor lançará fora o medo que está no seu coração diante desses dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o pavor não vai tomar o teu coração, mas que a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração em Cristo Jesus. A palavra de Deus será o alimento e o combustível para os teus dias. Eu quero dizer que a fé, ela vai ser a forma como você vai conduzir os teus dias a partir daqui. A fé vai ser o que dará o movimento para as suas ações, para as suas palavras, para os seus pensamentos. E por fim, mais uma vez, eu quero dizer uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus. Esteja sensível ao que o Pai deseja dizer a você nessa estação. Deus te abençoe, que essa palavra ecoe dentro do teu coração, em nome de Jesus. Amém.